Isso, daí eu vou. Nossa, Tá? A gente já começa. Lana, você quer dar os recados de final de semestre antes da gente começar? Fica gravado e aí a gente passa, assim a gente dá um tempinho. Pode ser. Então, gente, esse é o último encontro desse semestre que a gente está lendo os capítulos, né, do livro A Mulher e o Feminino. E a gente volta no dia 7 de agosto. Deixa eu pegar aqui se é isso mesmo. Eu acho que é É, isso mesmo. é isso mesmo, porque é a primeira e a terceira sextas-feiras. Então a gente volta em agosto. Dois encontros por mês, né? Uhum. Acho que Uhum. é esse o informe. Isso. Então passamos a palavra para o Hélio, que vai nos Ok. conduzir hoje no Então capítulo. vamos lá, gente. Espero que vocês também me ajudem a pensar o que ficou de questão desse texto. Então, a mulher e o feminino, um discurso disruptivo desde a psicanálise de Lacan. Já pode passar para a próxima. O capítulo um, condições históricas, culturais de sexualidade e do amor no Ocidente. É interessante lembrar que é um livro com vários artigos, né? Então, muita coisa pode ficar repetitiva, ou então acrescentar, né? É, mas até um momento eu não achei contradições entre um artigo e outro. Se alguém achou, também pode trazer. A perspectiva de Lacan respeita a mulher como figura do outro na cultura. Maria Inês. Ah, gente, eu vi até um vídeo dela para tentar falar esse sobrenome, Sarrelete. Chamar de Maria Inês. Ela tem um vídeo lá no canal da Paula sobre o Édipo em Lacan, mas ela vai falar mais do Lalang, mais a crítica do Lacan mais para frente, né? No final, sobre o Édipo. E ressaltar que ela ressalta bem que é na cultura e não na clínica. A diferença seria isso, como que o Lacan vai pensar essa a mulher como figura do outro, como isso se repete no pensamento ocidental, né, na filosofia, como até um discurso comum e que não necessariamente é um lugar clínico, né? Não deve ser a direção do tratamento fazer essa conexão, a mulher e o outro. Mas se chega assim, né? E interessante também porque o pós-lacanismo vai cair nesse discurso comum que se perpetua, né? Sobre a mulher como o outro, como o estranho, o diferente, e não a diferença. Então, ela divide em quatro partes: a introdução, a mulher e o outro, Simone de Beauvoir e outros, a mulher e o outro em Lacan. Eu achei que é a parte mais confusa do texto, de alguma forma, porque propõe uma divisão, enfim, depois a gente discute mais isso. A mulher, Deus e a questão do infinito. Pode passar, Gabi. A perspectiva de Lacan respeita a mulher como figura do outro na cultura. A introdução, ela traz as heranças freudianas, né? Da teoria freudiana e de como isso perpetua uma tradição do pensamento ocidental. A anatomia é o destino. A própria ideia do Freud da diferença sexual ser biológica, né? Ser anatômica. Aí tem o clássico A Inveja do Pênis. E aí, vendo um vídeo da Maria Inês, ela falou que escutou o Alfredo na década de 80 que falava que a inveja do pênis era uma moda. Uma moda de dizer, uma moda de pensar psicanálise, né? Eu acho que como a moda em si vai e vem, né? Horas ela sai de uso, horas ela entra em uso, né? Como consequência da diferença anatômica, né? No próprio Freud, o desejo da criança é uma questão de equivalência com o falo, em referência ao falo, é deixar de ser o falo para desejar, né? O seu falo da mãe. A saída do complexo édipo na menina é tornar-se mãe, né? Mais uma herança biologizante sobre a mulher. E no artigo, a Maria Inês vai trazer que isso é uma herança do pensamento até do Rousseau, né? Do que se pensava o que era uma mulher. E as consequências dessa saída do complexo de Édipo é um superior da mulher menos rígido, menor sentido de justiça, mais dependente dos sentimentos do que no caso dos homens. E é esse o lugar também do outro, no pensamento do outro, na filosofia, né? O outro como
o irracional, né, menos rígido, que de certa forma seria fraco, e ela faz essa conexão também, né, dos pensamentos, do que é o outro na filosofia. Pode passar para a próxima. E se eu estiver indo muito rápido, pode falar para eu respirar. A tradição do pensamento de Rousseau, o determinismo biológico e os papéis sociais, né? Como ele vai, Rousseau é aquele que vai pensar, né? O homem é bom, seriam as instituições que corrompem ele, né? A maternidade é vocação e dever supremo de todas as mulheres. Aí eu peguei um trecho do Emílio, não que eu li o Emílio, tá? Hoje tem internet, aí eu pensei, vou trazer um texto só para ilustrar o que ele pensa sobre a mulher, mais uma vez, sendo referida como a outra, em referência sempre a um homem. E Uma quem vez que é o demonstrado, texto, Hélio? De quem que é? é do, é do Emílio, do Rousseau. Do Rousseau. Ah, Emílio para É, os íntimos. é. Emílio é o livro do Pensa, Rousseau. ok, Ah, é porque o livro, desculpa, o livro chama Emílio. imagina. Tem um subtítulo, que ele Eu fiquei vai pensando, pensar em quem é educação, né? Emílio? É o nome do livro do Rousseau. Ele vai Obrigada. pensar, é um clássico da pedagogia até. Não, tranquilo. Ele vai pensar a educação do homem perfeito, né? Ele cria esse personagem, Emílio, educando essa criança, o Emílio, para ser um homem é, perfeito e sem sofrimento, enfim. Uma vez demonstrado que o homem e a mulher não são e não devem ser constituídos da mesma forma, seja em caráter ou em temperamento, segue-se que não devem ter a mesma educação. Ele já propõe uma educação diferente para o homem e para a mulher, para uma sociedade, né, perfeita. Seguindo as indicações da natureza, devem agir em conjunto, mas não devem fazer as mesmas coisas. Seus deveres têm um fim comum, mas os próprios deveres são diferentes, e, consequentemente, também os gostos que os orientam. Depois de termos tentado formar o homem natural, vejamos também, para não deixarmos nosso trabalho incompleto, como deve ser formada a mulher que se adequa a esse homem. Aí mais para frente ele vai falar, né, da natureza da mulher de ser mãe e educar o Emílio, os Emílios do futuro, entendeu? É, e aí tá interessante, porque fui pesquisando sobre o Rousseau, mas eu não trouxe o artigo aqui. Depois eu pesquiso de novo e mando lá no grupo. Que há eu acho que isso acontece também com Freud, no campo freudiano, né? No nosso campo, de alguma forma, também com Lacan acontece também, de umas releituras tentando salvar, né? Que o Rousseau estaria sendo irônico, estaria sendo cínico. O texto em si seco não diz isso. Mas, né, alguém que se mergulha nas obras do Rousseau fala que o que ele fala sobre as mulheres seria de ironia para expor a sociedade. Enfim, eu acho que ainda há um pensamento, acho que é explícito que há um pensamento biologicista e machista, sim. E é interessante pensar isso, né? Outros campos de saber tentam salvar esses autores também. Pode passar para a próxima. A crítica de Lacan ao Édipo, de Freud. Aí eu quis trazer, eu olhei num outro grupo, que a gente, lógica e crítica, a gente está passando pelos textos escritos do Lacan de forma cronológica, né, para pensar como, historicamente, uma história linear, né, de alguma forma, Lacan tem um posicionamento desde o início e vai buscando arcabouços, outros saberes, outros conhecimentos para sustentar sua crítica e pensar uma outra clínica de psicanálise. E nos complexos familiares, ele já utiliza a sociologia, no caso do Durkheim, para criticar o que seria a clínica do Édipo, de alguma forma, ou até a clínica. Ele usa muito as palavras da época, né? Do que saiu das revistas da IPA, né? A Imago. Então, ele usa muito para criticar essa concepção de psique de forma, né? Binária e com prevalência ao masculino, ao homem. Aí, esse aqui está bem no final do Complexos Familiares, tá? Eu acho legal trazer porque eu acho que encaixou com o que a gente está vendo aqui. Podemos ver no dado do protesto viril da mulher, protesto viril eu acho que é outra forma de falar, né, inveja do pênis, a consequência última do complexo de Édipo. Na hierarquia dos valores que, integrados nas próprias formas da realidade, constituem uma cultura. Um dos mais característicos é a harmonia que ela define entre os princípios masculinos e femininos da vida.
As origens de nossa cultura estão por demais ligadas ao que de bom grado chamaríamos de aventura da família patriarcal, né? E esse texto também surge por uma questão de que o patriarcado está em queda, né? Não sei se vocês escutam isso, mas acho que o patriarcado está em queda, parece que é ad eterno, né? Aventuras da família patriarcal para que ela não imponha, em todas as formas pelas quais enriqueceu o desenvolvimento psíquico, uma prevalência do princípio masculino, cuja parcialidade, o peso moral confere ao termo virilidade, é suficiente para aquilatar. Aquilatar é questionar, né? Pôr em dúvida, em queda também. E aí isso ele vai desdobrando sobre o que é a mulher no Édipo para questionar também os invertidos, né? Como que a psicanálise faz uma leitura dos homossexuais para encaixar numa normalidade do que seria o Édipo. E como que isso, né, o que a psicanálise pensa dos homossexuais anda junto com o que se pensou do complexo ético na mulher, né? Ambos seriam incompletos. Ambos não teriam feito a grande travessia do complexo de Édipo, né? E o Lacan vai trazer essa crítica. É evidente que é uma questão de equilíbrio, base de todo o pensamento, que essa preferência tem um avesso, essa preferência pela virilidade, né, pelo princípio masculino. O avesso disso, fundamentalmente, trata-se da ocultação do princípio feminino sobre o ideal masculino. Uma ocultação da qual a Virgem, por seu mistério, ao longo das eras dessa cultura, tem sido o sinal vivo, né? Aí ele vai trazer essa leitura mesmo, né, de como a psicanálise utiliza essa ideia, né, da Virgem e como os homossexuais colocariam a mãe nesse lugar, então estariam identificada a ela, enfim, toda aquela confusão. E aí o Lacan vai trazer que justamente há uma denúncia da cultura, né? O que se escuta da homossexualidade é que há uma denúncia sobre o patriarcado diante das mulheres, né? É interessante isso, porque é uma leitura, uma proposta de leitura diferente, não fechada sobre o complexo de Édipo. Pode passar para a próxima. Aí os pós-freudianos e pós-lacanianos. Não é mais aceito a relação do feminino a partir da maternidade. Ok, temos um avanço, né, tipo assim, não vamos, né, universalizar o que é a mulher pela biologia. A categoria de posição feminina independente do gênero. Mas é interessante porque esse termo posição feminina vai se contradizer. Apropriação das afirmações. A mulher não existe, a mulher representa o outro absoluto, para com que o gozo feminino é o gozo real, que se manifesta na experiência, que se não traduz em términos de saber. Esse é da Colette Soler, aquele livro que Lacan dizia sobre as mulheres. Tinha uma época que esse livro estava na moda. Não sei se ainda tá, mas acho que essa frase representa muito a Soler, que ela usa um conceito em cima de outro conceito, né? Que te deixa até confuso e seduz, mas se pegar separado não diz muito. E essa ideia do gozo feminino vem desse posicionamento de tentar sair de uma biologia sobre a mulher. A posição são: a mulher não é toda, feminização do mundo, mais próximo do real, fantasma de Deus, é o outro que não existe, a mulher é fora do discurso. Aí agora outro pós-lacaniano famoso, Miller, né? Esse sujeito, que são mulheres, tem uma relação mais essencial, mais próxima com o nada, né? De mulheres e semblantes. Eu não conheço esse seminário dele, não. Aí eu trago o conceito de posição para Lacan, que está na posição do inconsciente. No texto de posição do inconsciente, ele vai falar: posição implicaria o equívoco, é a elaboração do que é e o não é. Então, se a gente pensa que saiu do biológico para uma ideia de posição feminina independente de gênero, ele não sustenta a ideia do conceito de posição. E o Derrida tem um livro também chamado Posições, que é de entrevista, para Derrida, quando você se aplica numa ideia de posição, é um não fixo. É parar para pensar por um momento a marca de diferenças, né? E não de oposições que repetem dualidades hierárquicas. Então, o que acontece no pós-lacanismo é que, a base das contradições, uma delas é que não se sustenta uma posição, né? Chega-se logo a conclusões que vai repetir a dualidade e hierarquia. É o nada, é fora do discurso, que torna
uma clínica do impossível, e não é justamente isso. Mais para frente no artigo, a gente vai ver que está implicada no discurso, que o gozo feminino, né, remete a um objeto de uma ideia, e toda ideia implicaria, né, a articulação de significantes. Enfim, é interessante como que um saber, um conhecimento, uma prática, pode se contradizer e falar justamente o oposto do que está se propondo, né? Então, a categoria da posição do feminino vira outra causa universal, que não é a ideia do conceito de posição, sobre o que é a mulher em oposição ao que é o homem. Pode passar para o próximo. Tá. Não há relação sexual para o psicanalista. É interessante isso, eu coloquei e fiquei rindo porque eu escutei a história de um psicanalista em Goiânia que toda vez que os pacientes falavam dos problemas, né, conjugais, ele soltava essa do lacar, mas não há relação sexual, então aceite, e estaria, né, nesse niilismo, né, nessa tristeza de acreditar que não há relação sexual. Então, para o psicanalista, não é capaz de dizer se o outro é homem ou mulher. A impossibilidade lógica de escrever a correlação sexual, diria até a incapacidade de ser uma estrutura mesmo, de direção do tratamento, né? O que é um homem ou mulher. Teria que ser umas articulações do significante. Não tem como ser uma carta de direção para o tratamento, né? Sofro por ser homem, eu sofro por ser mulher, né? O que que isso quer dizer? O homem e a mulher não têm nenhuma necessidade de falar para ser tomado num discurso. Sendo assim, eles são ditos de discurso, fatos do discurso. Essa é é uma cita, é uma é um dito do Lacan, notas preparatórias para o seminário 18. Mas aí eu só traduzi livremente do artigo, mas eu não li esse texto. Então, se alguém tiver mais bem elaborado, seria interessante. A relação da mulher e o gozo feminino em relação a Deus são significações cristalizadas no campo do discurso comum. Aqui ela já começa a trazer, né, que essa concepção do gozo feminino, a mulher e Deus, é construído culturalmente, né? Está no discurso comum e não necessariamente é a definição do que é a mulher para a psicanálise, né? E eu acho que essa é a armadilha, né, da leitura da cultura, o que fazemos com a leitura da cultura e o que fazemos na clínica, né? Se você entende, né? É impossível atender sem a cultura, mas também a cultura não deve ser a estrutura da escuta, podemos dizer assim. E, e esse pensamento é construído histórico culturalmente. E, na verdade, as verdades clínicas da essência sobre o que é um homem ou uma mulher não é possível, né? Não existe uma essência do que é um homem ou uma mulher, somente na clínica. Hélio, Pode passar. Oi. faz lembrar é, que é no 20, né, que ele fala, né? Homem e mulher são significantes, né? Uhum. Eu acho que é o próximo. O próximo negócio tem isso. Acho, não sei se é. Mas sim, não, é mais para frente. Ele vai falar, ela traz o seminário 20. Ela traz mais o seminário 20 mais para frente, mas isso mesmo, de como são significantes e como a gente pode articulá-los, né, no seu caso particular, né. É difícil, eu estava pensando nisso mesmo, porque é difícil a gente escutar alguma coisa e sustentar o lugar de não saber mesmo, né, de tipo assim, o que que isso está articulado? Uma vez eu vi um vídeo no Instagram, tipo assim, um psicanalista homossexual é melhor do que um não homossexual para quem é homossexual. Queria fazer análise. Eu falei, nossa, mas um amigo que me mandou. Eu falei, aí que tá a armadilha, né? Porque ele vai achar que tá entendendo do que o outro tá dizendo, né? Tipo assim, como é que vai fazer marcas de diferença se achar que é pela identificação, né? E se atende a alguém também? Enfim, essa é outra questão que tá aqui. A Mulher e o Outro, Simone de Beauvoir e outros. O Segundo Sexo. Eu não li esse Segundo Sexo, estou partindo de acordo com um artigo. E se alguém já leu, pode trazer mais. Mas é um marco, né, do feminismo e, ao mesmo tempo, tem várias críticas, né, a Simone de Beauvoir, que vai problematizar o lugar das mulheres no século XX. E aí ela questiona: talvez haja mulheres, não se sabe bem se elas existem. E que, como se isso fosse, né, a permissão para o Lacan até afirmar que a mulher não existe, né? Como se isso Isso. é uma conexão, né? Uhum. Até a questão do título do livro, né? O Segundo Sexo. Uhum.
né? Uhum, Muito relacionado à forma como Lacan vai falar disso dentro do discurso corrente, né? Que ele usa uhum, concorrente lá, né? Ou seja, aham, que nesse discurso patriarcal a mulher não existe. O sim, sexo que existe é o masculino, né? Então, o e masculino. e a Simone de Beauvoir trabalha nesse sentido, né? Ela tem isso, apesar do Lacan não citá-la, mas ela está ali ao Aham, redor. é. E como que, não citando ela, mas ao mesmo tempo falando que não existe o segundo sexo, né? Que seria, aí tem uma trocadilho de o héteros, em grego é o outro, e sempre é o Uhum. outro para o sexo, né? Ou seja, um casal homossexual, o outro é, é o outro. É o diferente, é o outro, É o exato. diferente. Mesmo no Aí eu canal, pensei, exato. e no trissal também, né? Os outros dois é É, outro. E por aí vai. bom. Eu tenho vários amigos de trissal que ficam aqui pensando nisso, né? Ah, então, mesmo juntando mais um, vai ser sempre o outro, né? O lugar da mulher no curso da história do Ocidente, situado como outro, não como sujeito, limita e nega a possibilidade da mulher como sujeito, né? Como se fossem opostos, o outro e o sujeito. O sujeito homem se alcança através do outro feminino, quer dizer, através do que não lhe pertence, né? Então, esse sujeito se caracteriza, se define de acordo com o que não é. As mulheres não se consideram como sujeito. A conotação simbólica negativa do feminino. O outro é mau, irracional e fraco. E aí, eu não li ainda, mas o Badiou vai fazer também que como o pensamento ocidental pensa um infinito como mal. Interessante, porque depois, né, como o título é esse, né, a mulher, Deus, o outro e o infinito também no pensamento lógico do Heidegger, enfim, da matemática é visto como mal, né, como se fosse um oposto. Ser mulher é algo tão Hélio, estranho. Oi. lembrei também, acrescentando, quando a gente vê, por exemplo, a gente estuda cinema e tal, a mulher é sempre Uhum. retratada junto com algo de um território, da natureza, e o homem como aquele que vai conquistar isso. Isso que é infinito deve ser Uhum. conquistado pelo homem, né? Então, nesse lugar do Sim, negativo, essa dualidade aí do feminino e do masculino na nossa cultura, né? sim, sim. É, outra, outro dualismo interessante, se pensando em imagem, é a ideia do vertical e horizontal, como se fosse o oposto, né? A mulher horizontal, o homem vertical, eu falo, como se o vertical causa o limite e o horizontal tende ao infinito, né? Causa angústia. E isso, se você também estudar obras de arte, tem essa ideia do espaço infinito, da horizontalidade, né? O horror diante do horizonte. É muito interessante também. Então essas dualidades vão se repetindo, né? Finito, finito, horizontal, vertical. É muito, muito legal. Também já escutei uma vez de um psicanalista que o rebolado do homem e da mulher são diferentes. O homem rebola verticalmente e a mulher horizontalmente. É, dados interessantes. Vamos lá. E tem uma citação que a Beauvoir também usa e o Lacan também usa do Kierkegaard. Ser mulher é algo tão estranho que nenhum predicado consegue expressá-lo. E os múltiplos predicados que se poderia querer usar contradizem-se uns aos outros, de tal forma que só uma mulher conseguiria suportá-los. Então, a contradição, né, do que se é uma mulher só é possível suportar se for mulher, né? O outro feminino é o mal necessário para o bem. Por meio dela, acessa-se o todo. É a porta de entrada para o infinito e a medida da finitude. Interessante, né? Pode passar para o próximo. A mulher e o outro em Lacan. Vai tematizar a relação que foi concebida na filosofia e no pensamento em geral entre mulher e o outro, né? Mulher e o outro. O outro designa-se pela letra A, razão, né? O A maiúsculo, o lugar onde é postulado os significantes e onde é levada a dimensão da verdade, né? E a dimensão da verdade, muitas vezes, tem essa leitura de que seria oposta ao saber. Novamente, o saber estaria do lado masculino e a verdade do feminino. Já escutei isso também. Não sei se vocês já escutaram essa. Mas, né,
como é que seria essa dimensão da verdade nesse lugar do outro. A mulher como o outro, tudo pode ser atribuído à mulher, na medida que na dialética falocêntrica ela representa o outro absoluto. A mulher como o outro, esse entre, o entre que se trata na relação sexual, mas deslocado precisamente pelo outro imaginado, o outro pensado, grande outro pensado. A mulher, por ser essa figura do outro, nos dá a ilustração do nosso alcance, entre centro e ausência, pelo menos um. Então, a necessidade da referência da mulher para poder definir o todo, né? Ali seria como um limite. Pode passar para o próximo. A mulher, o outro em Lacan. Aí ela faz uma diferença, a mulher e o outro, a mulher não é o outro. No texto eu achei confuso, porque tinha um momento que eu achei que ela ia falar justamente, ela ia falar, que ela ia escrever, né? É a mulher como o outro e a mulher. Aí ela fala como o outro e a mulher como não como o outro. Ela Mas está, teria acho uma que, proposta. comparando com o grande outro, né? Isso. Né? Como que o Lacan vai fazer essa crítica cultural da mulher como outra e como que ele vai sair dessa, né? Uhum. Hélio, A só mulher não é. uma dúvida. Oi. Só uma Uhum. dúvida nessa última frase ali, antes de entrar na mulher e o outro no Lacan. Essa Tá. questão do centro e ausência ainda faz Uhum. parte da parte dos pós-lacanianos? Porque Não, tem, isso aqui é. Ah, porque tem oi. um livro de um pós-lacaniano, enfim, lá do Miller e tal, que é entre centro e ausência. Acho que é o feminino entre Ah, centro e ausência. Daí eu lembrei não, também isso que aqui. acho que é mais uma dualidade, né? Uhum. Ela está É porque. trazendo uma referência, Ela, eu estou aqui no livro, é o último Uhum. parágrafo da Sim, página 69, antes da mulher não é o outro. E isso, ela ali, mesma. a referência é o seminário 19, tá? Isso. É só para a Alana saber de onde que vem isso. Sim. É porque eu coloquei só pedaços dessa citação, porque ela é enorme, e ela está Uhum, referindo ao seminário 19 mesmo, é isso mesmo, sabe? uhum. E Isso, esse. né? E o que acontece, exemplo desse livro, interessante, porque entre o centro e a ausência, é como usar isso para, né, uma fixação, né, como um signo. Eu acho que acontece no pós-lacanismo essa construção de signos sobre o que é a mulher. Então, esse cara, por exemplo, usou essa citação e fez um livro inteiro para falar entre o centro e a ausência. Hum, Seria por aí. Hélio, Oi. só para a gente não perder esse ponto, né? Eu acho que vale a pena ler eu marquei até esse parágrafo também, né? Porque Aham. assim, é o outro, né? O grande outro, não por nada eu tenho que tomar apoio nele. Esse outro, né? Uhum. Grande outro, com O maiúsculo aqui, né? Olhando bem, Uhum. é então entre, né? Esse entre do qual se trata na relação sexual pelo deslocado e justamente por se dizer outro, né? O outro Uhum. plantear-se, né? É Sim. curioso que, ao se dizer esse outro, o que se obteve, que se é tenido que, o que se pôde avançar hoje concerne mais que a mulher. É Uhum. ela quem, por essa figura do grande outro, nos dá a ilustração ao nosso alcance por ser como foi descrita por um poeta. Isso foi a descrição do poeta no seminário. Entre centro e ausência. Lacan deve ter citado algum poeta, né? Uhum. Ah, sim. Entre o sentido que toma no que denominei esse ao menos um, em que, em que ela não encontra senão no estado que anunciei não mais, por não ser mais do que por existência. Porque se a gente pensa ali na fórmula da sexuação, né, me remeteu a Uhum. isso, a questão da exceção, Uhum. né, do lado masculino ao Uhum. menos um, né, Ao menos e, um. e ela não, né? Do lado Uhum. masculino não tem essa exceção à regra, né? E Do lado comprova a masculino, não. regra. No lado Ah, masculino, tá. não. E, na verdade, essa exceção à regra é a falácia, né? Porque esse Uhum. um que existiria, que goza de todas as mulheres, né? Ele é Uhum. uma invenção, né? Ele Uhum. não, né? Mas é ele que faz com que o homem
se sustente. É essa exceção Uhum. que não existe, né? É um falo, a Sim. falácia, né? E do Uhum. lado mulher, não, né? No lado mulher não tem essa exceção, Sim. né? A mulher, por É. ser essa figura do outro, nos dá a ilustração do nosso alcance, entre centro e Uhum. ausência. Pelo menos um. Esse pelo menos um aqui da tua citação que eu não entendi bem. É esse ao menos um. É Ao que menos um, né? é ao menos um. É. Uhum, uhum. É, que é a mulher como outro, né? Sim. Ainda pensar na mulher como um outro. Mas é porque Isso, é justamente isso, né? Na hora de apresentar, eu pensei, nossa, vou colocar esse parágrafo inteiro e aí eu quis cortar ele para poder andar mais rápido, mas era melhor ter sido ele inteiro mesmo, para pensar isso, a situação. isso. É interessante, né? Porque na dialética falocêntrica, ela representa esse outro absoluto. Uhum. E daí ela vai desenvolver isso que você vai entrar aqui, a mulher não é o outro, Não é o né? outro, Aí ela faz a isso. contrapartida disso, né? Sim, Uhum, a mulher não é o lugar do outro, além disso, ela se escreve como muito distante do outro na função que atribui à letra a de lugar da verdade, né? uhum, uhum, A mulher como outro absoluto, para o homem e para a própria mulher, advém de uma lógica androcêntrica, do ponto de vista masculino. Mulher como uhum, paradigma do diferente. Não se trata de um lugar onde o significante se postula, né? Outro como função uhum, que se cumpre na cultura, função em termos uhum, abstratos, como uma instituição, né? uhum, uhum. É por isso que esse capítulo fala dessa questão de como isso é lido na cultura, né? Sim, Por isso, exato. não perder de vista que as fórmulas da sexuação estão em um discurso, né? Uhum. E que é por isso que ela é lida dessa forma. E isso é uma ferramenta para poder justamente esvaziar isso e não juntar, como você está falando, né? Sim, Dizer exato. que um psicanalista homossexual vai ler melhor, porque, ao contrário, ele vai só reforçar essa leitura, né? Sim, Mas a exato. dificuldade é essa, que a maioria das vezes a gente olha para isso quase como, então é isso, né? É isso Aham, nesse discurso, né? sim. Só- Mas é interessante, nós psicanalistas podemos fazer essa leitura do discurso que chega até nós, mas não é isso que é a direção do tratamento, né? Eu acho que Exato, seria por aí, exato, né? isso. Eu acho que é o É que como que muitos isso deslizam. como que isso se estrutura, né? Eu acho que é Uhum, isso, né? É a uhum, estrutura disso para que a gente possa fazer algo com isso, a partir do momento que uhum, a gente tenha. E o fazer algo com isso, é, a gente espera que não seja um reforçar isso, sim, que é sim. uma leitura comum. Sim, é como, né, seria impossível exercer uma clínica das identificações, justamente porque participaria de um discurso comum, né? Tipo assim, você sabe do que eu tô falando, né? Você é Uhum. mulher, você entende. Você é mãe, Isso. você me entende. Eu já escutei muito disso. Hélio, você não tem filho, você não vai entender. É Uhum, assim, uhum. se fosse pelas identificações, seria impossível um tratamento, Exato. entendeu? E, e, Uma e, proposta de e, tratamento. e também lembrei no que você falou no começo da apresentação sobre a questão de que o pai, a queda do pai está aí desde sempre, né? A queda do Uhum. patriarcado. E aí a leitura disso é não uma possibilidade justamente de um deslocamento, mas então vamos salvar esse pai, né? Vamos Aham, lá, vamos dizer aham. a necessidade desse pai, desse não, desse limite, etc. Sim, Né? é. E é interessante porque se há a queda do pai, há a possibilidade diversa de Isso, gênero e de isso, relações sexuais isso, possíveis, né? A isso, sexualidade fica diversa, né? Não é mais papai e mamãe. E isso. aí faz entender, justifica, se você quer salvar o patriarcado, faz entender alguns psicanalistas transfóbicos, até homossexuais transfóbicos, e vão Uhum, dizer que há uma epidemia trans, porque isso, isso é um mal-estar na cultura, né? uhum, Isso isso, revela que algo pior está por vir. As coisas uhum, assim, né? Mas é porque não uhum, consegue ouvir como uma diferença, como um isso. ponto de diferença.
E eu diria que, inclusive, a psicanálise se inicia aí, porque é isso Uhum, que Freud vai ler, de alguma uhum, forma, no que estava acontecendo ali na sociedade em que ele estava. E ele escuta a diferença, ele abre a possibilidade, quer dizer, a abertura de poder, um deslocamento disso, é justa, a queda do patriarcado já estava acontecendo lá. Eu diria que uhum, sim. talvez seja isso que tenha aberto aí uma oportunidade, já vinha vindo, né? É, a queda do Enfim, patriarcado existe desde Roma, né? exato. O Império Romano está se quebrando e o patriarcado está se quebrando há muito tempo. Só uma observação que eu gostei muito disso que você colocou como um paradigma do diferente, porque que essa é uma forma de pensar, né, a mulher com paradigma do diferente, porque daria para a gente pensar outros discursos, por exemplo, o animal como paradigma do diferente, vários Uhum, outros. Se a gente faz esse exercício, eu acho que ajuda a gente a ver como sim, tem algo que é instituído, né? E aí, e você fez a diferença bem no começo, né? Uma coisa é o diferente, outra coisa é a diferença. E aí, exato. Uhum, os significantes como elementos diferenciais, bom, em cada caso vai ser uma coisa. Pode sim ser que o tema mulher esteja presente numa análise, né? Como um uhum, significante forte, mas depende de como está articulado com outras coisas. Então, achei muito bom essa sim, diferença. Me ajudou. sim, é legal. Porque também isso é, escutando um vídeo, né, da Marina Inês sobre o Édipo em Lacan, que o Lacan vai pensar o Lalang porque os analisantes deles estão reclamando que os pacientes só falam dos pais, né, do lugar dos pais. E aí os analisantes ficam cansados, acham chato atender, porque já conclui, né, uma fórmula do Édipo, né, não faz a diferença de possibilidade de articulação significante, né. Aí o Lacan vai apontar, né, isso é algo da cultura que quer dizer de outra coisa. De outro lugar você escuta o que esses analisantes estão se queixando dos pais, né? Então, é difícil lembrar isso muitas vezes, né? Quando se está atendendo. Vamos lá, Só me gente, que ainda permita eu não fazer cheguei em Deus. Ah, sim, vai lá. só me permita fazer um Vamos lá. comentário rápido, vou tentar ser rápido. Bom, olhando para a estrutura até desse livro, e o que a gente tem conversado nos últimos encontros, me parece evidente, não sei quanto a vocês, mas o que os psicanalistas fizeram, do que o Lacan falou supostamente das mulheres, é muito, muito, muito maior do que efetivamente o que o Lacan falou sobre gênero e sobre o feminino, né? Uhum. Então, assim, tanto que a gente pode ver que sempre as referências que elas estão trazendo, e todas as referências que os psicanalistas trazem, geralmente é dos mesmos grupos de seminários. E são seminários muito curtos, né? E aí você vai ter também esse problema de que justamente talvez por uma questão própria da falta do que foi articulado em psicanálise sobre a questão de gênero. O Alfredo comentou num encontro, né, que eventualmente essa questão do Lacan escolher ao usar as tábuas ou as formas, usar esses dois conceitos, homem e mulher, também poderia ser pela pressão que na época estava acontecendo pelas feministas que estavam desenvolvendo esses textos, né? Agora, como a Alana comentou da questão da diferença, talvez seria mais fácil a gente poder pensar esse norte do que se está falando de homem e mulher a partir apenas de um termo de diferença. Que talvez se a gente tivesse usado outros conceitos, outras referências além, né, ao invés de falar homem e mulher, usasse outros termos, talvez ficaria até mais fácil de entender do que o Lacan estava falando, sabe? Porque essa passagem até que o Hélio falou do Édipo, assim, apesar de ter 1 milhão de comparativos péssimos, assim, um comparativo que ainda que parece preservar para mim uma lógica é que quando a gente está pensando numa estrutura próxima do homem, na tábua, e da mulher, me parece que uma coisa que eu ainda sou resistente, acho que ainda talvez não, assim, mas me parece que seria muito próximo, é pensar o lado do homem, mais próximo de uma lógica, aí na estrutura clínica, da neurose obsessiva, e do lado da mulher, mais próximo da histeria, nas tábuas. Assim, tem algumas críticas e tal, mas assim, existem alguns princípios norteadores dessas estruturas que a gente poderia usar como referência. Agora, como a gente fica ainda muito preso aos termos homem e mulher,
aí são péssimas referências para a gente pensar, porque aí fica aquele tradicionalismo de pensar que a neurose obsessiva é o homem e a histeria é a mulher. Mas enfim, só fazer esses comentários. Esse é um clássico como é que é o nome dele? Dor, né? O Dor vai fazer isso, né? No livro dele, Sim, o Estrutura Dor Clínica. e tal, e alguns que aumentam mais uma parte de Uhum. lógica. Mas eu discordo. A mulher vai caindo nessa ideia de Deus infinito e cai mais para psicose, né? Assim, e tem gente que faz essa leitura mesmo, né? Mas, enfim, isso seria na clínica, né? Como os significantes tende a um infinito na psicose, né? E aí muita gente vai traduzir como o caso Schreber mesmo, né? A ideia de tornar-se a mulher de Deus e tem uma leitura da feminilização na psicose. Não está aqui nesse artigo, tá? Também, Mas também, também, também. a feminilização caminha mais para o lado da psicose. E acho que isso não está longe da questão da histeria, né? Se a gente pensar na Uhum, história da histeria, né? A gente pensar no uhum, histórico da histeria, né? Então também tem por aí. Mas uma questão sim, que o Alexandre está colocando, antes de deixar você terminar, é que a pergunta que se faz é a necessidade ou não de usar esses termos, né? E eu acho, como você está dizendo, tinha e tem um discurso corrente, né? E é uhum, isso que, digamos, o entendimento comum. A questão é a compreensão da teoria, eu diria. uhum, sim, Esse aprofundamento do que o Lacan está mostrando ali e acaba caindo muito rápido numa leitura psicológica, eu diria, né? Uma coisa uhum. muito, Eu né? acho que já está no Mas discurso comum, né, que a histérica isso, é a mulher, né? isso. Então, mas é interessante, Alexandre, eu acho que a partir do momento dessa compreensão, sim, a proposição de outras diferenças, como trouxe a Lana, né? Eu acho que isso é bem interessante de poder pensar como esvaziar justamente, né? Que eu acho que o exercício do Lacan tentando fórmula, letra e matemas também vai nessa direção. Mas, enfim, vou deixar o Hélio terminar, a gente pode voltar para essa discussão, que é bem importante. Mas eu pode interromper, gente. Eu gosto. Interrompa, porque faz eu pensar. Vamos lá. Vou tentar andar mais para chegar em Deus. Gabi, você pode subir aí que a gente tá. A mulher não é o outro. Arriscada a mulher em sua função com a metáfora na relação com o outro, como significante deste outro. Aí não há outro do outro, né? E por isso que esse significante com esse parênteses aberto marca este outro como barrado. Aí esse seminário 20. Aí S abarrado como incompletude e inconsistência da ordem simbólica. Não há segundo sexo. Volatilidade do parceiro sexual em função da linguagem. O outro fica vazio enquanto ser. São citações que ela traz do seminário 20, tá? S abarrado implica completude e consistência de A, né? Esse outro, a inconsistência do outro. A impossibilidade de inscrição de um ato que permite estabelecer o que é um homem e o que é uma mulher. Não existe um ato, não existe um ato sexual que define o que é um e o outro também. Não há uma significante que represente ao sujeito que é ser homem quanto ser uma mulher. Há de se definir exclusivamente na interdependência de suas relações de significante. Acho que isso a gente já trouxe, e é isso, né? A mulher deixa de ser e torna-se esse abarrado, né? Ela se abarrado. A mulher, Deus e a questão do infinito. A figura da mulher como outro divino. Primeiro, ela traz a questão da linguagem, né? Como dame Dieu, né? Dame pode ser inicialmente tanto masculino como feminino, mas também virar dama, né? O senhor dama. Aí traz o amor cortês, que a gente trouxe no outro encontro, né? No artigo anterior. Idealização do amor fora do matrimônio. Adoração à dama, meu senhor, dama idealizada, um puro ser abstrato. Culta a insensibilidade, a inacessibilidade da mulher. Aí vai trazer o romantismo, o amor louco dos surrealistas, incluindo Sade. Acho que isso, assim, a leitura que eu tenho de Sade não passa tanto por aí, mas a mulher é a primeira que é submetida a todas aquelas práticas sádicas para não ter nenhuma possibilidade de sujeito, né? O Lacan vai fazer essa leitura no Kant com Sade, de que como se procura transcender, né, pelas práticas sexuais ali, de não ser mais nada, né? Não ser nem objeto nem sujeito.
Na clínica freudiana, ao interpretar o amor da jovem homossexual, também, de novo, essa inacessibilidade da mulher, a civilização, o amor cortês. Aí, na jovem homossexual, o amor ideal, instituição da falta em relação com objetos, servir a dama, é novamente dama, Deus também. O homem dos ratos, amor cortês a dama, dos pensamentos, um amor à distância. E a retórica do amor cortês, um amor espiritual. É interessante que um ponto que eu achei interessante, acho que está no próximo slide, mas é que o amor cortês, o amor espiritual, eles têm uma certa dialética, né? Assim, de como que a queda de Deus, a significação de Deus, a potência de Deus, isso faz surgir, faz emergir maior uma mulher inalcançável. Achei isso interessante, que ela vai trazer de outro livro, mas a diferença do sexo do Freire. O amor místico em contraponto ao amor profano, Deus e mulher ocupam um lugar inacessível, separado por uma distância latejante, de certa forma infinita. Pode passar para o próximo. Palavra de Deus e o corpo amado. Aí, esse phrase, e a diferença sexual, a mulher como substituto da transcendência. Deus estava negado e a mulher fazia sua aparição, como emancipação social e política, e também como necessidade imaginária para que a mulher se converte no grande outro. Então, uma necessidade imaginária, cultural, para que essa mulher ocupe esse lugar do grande outro, que não é mais Deus, no modo substituto da transcendência. A demistificação religiosa é essa parte, né? Muito interessante. Acompanha uma progressiva mistificação amorosa. Eu acho que eu nunca fiz essa leitura cultural, não sei. Eu achei isso interessante. A palavra divina, que também tem valores de natureza física, substitui pelo corpo amado, que não é menos espiritual e menos simbólico nas práticas eróticas. O corpo adorado se escapa do mesmo modo que Deus desvanece. Acho que foi a Lana que trouxe a gente ler Bataille. Eu acho que na erótica do Bataille tem isso, assim, da, dos atos de sacrifício do corpo, é esse corpo perder a significação e transcender, né? Tem as imagens no livro, tem as fotos de de uma prática, né, de aniquilamento na China que enchia o corpo de ópio, de morfina e cortava pedaço por pedaço, a pessoa ainda viva. E as imagens, as fotos que o Bataille viu é daquele olhar de transcendência, né? Ele vai interpretar como transcendência. A pessoa está dopada de morfina e a tortura é cortar pedaços de pedaços aos poucos, né, daquele corpo. Então, como que a ideia de Deus cai e um corpo tem que ser adorado e místico para essa transcendência, né? E aí a ideia de gozo feminino e Deus entra junto. Gozo feminino como outro gozo, mas além do falo. Nossa, e Aí faz o ponto pensar mais... em toda, Ah, toda a iconografia cristã, né? Do corpo de uhum. Cristo, né? Sim, sim. Todo o ritual, né, que Cristo passa e Uhum. a mutilação. E isso aparece muito nos filmes, né? Quando Jesus Cristo olha para o céu, né, conversando com o Pai, aquele olhar parece um olhar de prazer também, né? Que é o que vai aparecer no Sade, né? O Sade mistura muito o cristianismo para revelar esse lugar do prazer, da tortura, né? Do corpo perder o sentido. Que eu acho que não é o mesmo Sade do Pasolini, tá? O Pasolini acho que faz outra leitura daquele Sade, uns 120 dias lá no filme. Acho que é uma leitura Ló, sobre, né? enfim, o de Saló Ló, é. né? É. Ele faz uma leitura sobre o totalitarismo, que está também no Saló, mas ele não faz essa leitura sobre o gozo da tortura, assim, do horror. Acho que ele fica mais na parte do horror, o Pasolini. É, o gozo do objeto feminino consiste em uma ideia. Essa é a parte principal, eu acho, da articulação, que vai sair daquele pós-lacanismo sobre o gozo da mulher inalcançável, etc, 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 que não pode entrar numa análise, né? Que não pode ser articulado num caso. A ideia dependeria da articulação significantes, né? Então, se o gozo do objeto feminino consiste em uma ideia, a ideia depende da articulação significante. Lacan insiste em recordar que os significantes são pré-condição para o pensamento. Terminado 14. Então, ou seja, não há, se há o gozo feminino, isso não quer dizer que não é possível de se falar, ou de se articular, ou de se escutar até.
Pode passar para a próxima, acho que é a última. A mulher, Deus é a questão do infinito. O infinito não existe. Quando eu digo que a arriscada mulher não é toda, é porque isso eu não posso dizer a mulher. É precisamente porque é o que põe em questão, a saber, de um gozo que respeito de todo o que se inserta na função falo X e de ordem do infinito, né? Função, falo X, não é isso. Aí aqui é a fórmula da histérica, né? Muitas vezes. Não é isso, não é isso. De nenhum modo é isso. Um gozo que experimenta e de que não se sabe nada. Condição de inacessibilidade da ausência se comporta no Deus cristão. O atributo de Deus caracterizado como infinito. O amor infinito de Deus. E aí faz pensar, né? Se há a queda de Deus, quem que substitui esse amor infinito? É mais a necessidade de amor infinito que da presença de Deus em si. Infinito como ponto inacessível e não como oposto de finito. Isso eu achei interessante, porque poderia criar outra binaridade, né? Que tem leituras assim. Eu acho que até o paradigma da psicose, a gente faz muito isso, né? Do finito e infinito. Se a psicose fosse somente infinito e esse finito fosse o oposto do finito, seria impossível receber a psicose na clínica. O infinito não é necessariamente oposto ao finito. Para a matemática intuitiva, existem infinitos de tamanhos diferentes que podem conter num conjunto finito. E muitas vezes a suplência, né, pode marcar essa finitude do infinito, né? É, enfim, não há apenas um infinito, né? Existem várias formas de infinito. Se pegar uma régua entre um e o dois, os números racionais, os números irracionais, o infinito não existe. Para Badiou, o gozo feminino tem uma estrutura de ficção do inacessível, né? O infinito seria esse inacessível, e tem como delimitar pela sua forma infinita. E aí, sim, se o objeto do gozo feminino tende ao infinito, é de uma ficção do inacessível. Há um discurso sobre isso do impossível, do inacessível. Eu acho que é isso. Nossa, tem pouco tempo para discutir. Mas a gente está discutindo, né? Hélio, E aí para Oi, fechar, quer sim. terminar? Quer dizer mais alguma coisa? É porque eu queria trazer do Badiou sobre o infinito, que tem mas eu não estudo muito ele, tá? Eu só li, né, um passant, que ele vai dizer que o infinito impossibilita pensar-se o sujeito. Aí retoma lá de novo, por que que a mulher seria o outro, não o sujeito, na cultura, né? Mas eu não tenho muito arcabouço para elaborar isso, mas ficou isso na minha cabeça para pesquisar em outro momento. E talvez isso que eu ia trazer é isso, é o finalzinho mesmo, o último parágrafo ali, depois que ela fala do Badiou Aham, também, uhum, que ela fala, né, a articulação entre o problema do infinito e o lado feminino não obedeceria, então, a nenhuma característica inerente ao gozo das mulheres verificado clinicamente. francamente. Uhum, Quer dizer, por uma via puramente empírica, independente de toda a postulação teórica. Provavelmente responda uma leitura que Lacan efetua a respeito de certas configurações discursivas que uhum, entramam uma determinada ideia de Deus com certa figura da mulher produzidas na história da cultura ocidental. uhum, Eu acho que o meu comentário de hoje é, mesmo durante a tua apresentação, muitas vezes tem algumas coisas que a gente lê e que parece, como a Lana trouxe, mas espera aí, isso aqui não é lá, não é o lacanismo que fala isso, porque o uhum, difícil de ler é ler tentando justamente esvaziar, né? Tentando justamente ver a novidade, o novo do que o Lacan está falando aqui, né? Porque quando a uhum. gente está usando todos esses significantes, é muito rápido, como você falou, a gente cair num certo entendimento então assim é um exercício, eu acho importante na leitura desse livro é essa posição, né, de leitura que a gente faz do mas isso aqui está onde, o que está sendo falado no Sim, Lacan, né, o que uhum, é do lacanismo, porque tem sim. E essa essa Até, questão aí. até lendo mesmo, né? Oi. E essa questão, eu achei, Gabi, que você ia comentar, porque ontem a gente teve um comentário do Isso, do Samuel infinito. que tem isso, né? Que, bom, o Lacan tá lá falando, né, das voltas do Thor, as voltas da demanda, lá, de repente, os bucles, né?
E aí ele coloca isso, né, que no Cantor tem essa ideia da matemática intuitiva dos infinitos contáveis, né? Porque ele está falando que é Uhum, importante a gente contar as voltas da demanda e tudo mais. E aí eu até lembrei também porque ele fala lá nessa lição do seminário 9, acho que é a lição 22 que a gente estava vendo ontem, que o real ele não é o diverso. uhum, Ele, ou seja, não é o múltiplo, né? Porque tem muito uhum. essa leitura que ai, somos Sim. neuróticos, ficamos fixados no um e aí, Uhum, né, nos desneurotizar, vamos nos abrir para o múltiplo. Só que ele coloca lá, ele fala bem textualmente isso, ele está fazendo referência a algum discurso que é vigente, e com certeza acho que é o filosófico, alguma vertente, e coloca, bom, naquele momento ali o real é o que volta sempre para o mesmo lugar, né? A gente ficou discutindo um pouco isso ontem, né? Se era o real, aqui estava mais heideggeriano, enfim, a questão do impossível lógico matemático não estaria tão em voga, a gente teve essa discussão ontem. Mas só para dizer isso, né? Que tem um real em cada caso ali, né? Que vai ser lido pelas voltas da demanda, e não que o real é o diverso. Senão a gente poderia uhum. colocar já como um paradigma do diferente, né? Sim, Então, é o sim. diferente. A questão, Alana, que eu acho que é o diferente, a diferença radical é o significante. E sim, há um e um múltiplo. Isso não impede que esse um e um múltiplo seja dentro de uma cadeia. A gente está falando do significante, quando a gente fala do Uhum, um e do múltiplo, e não do real. Né? Eu acho que para mim é importantíssimo isso, porque a questão aqui é justamente crítica de uma lógica falocêntrica, né? Ou seja, que haveria uma exceção, né? Então a gente está falando uhum, nessa questão aí da cadeia, do texto, da estrutura, né? E o real é justamente isso que se repete, porque é o que não fecha, né? É o que vai ficar sempre de fora. Mas a diferença é o significante. Né? A questão quando a pessoa fala mulher, a gente não lê imediatamente o que essa pessoa está querendo dizer, mas abrir. O que você quer dizer com isso? Da onde que vem isso? Né? Em que contexto que isso uhum, está inserido? Né? Em que discurso? Então, é a questão da diferença radical no significante. Né? uhum. Isso. Acho que é esse o ponto que ia marcar. Posso me atrever a fazer a fazer um comentário aqui? Por favor. Hélio, muito legal a sua apresentação, assim, um trabalho com texto de leitura que conseguiu transmitir para a gente uma ideia bem clara, assim, do que o texto propõe, né, da proposta do texto. E aí eu fiquei pensando nessa parte em que a mulher encarna Deus e vice-versa, quando o Lacan fala que a mãe encarna esse outro para a criança, né? Não é esse outro. Em algum momento ela encarna esse outro, ela é toda poderosa, ela pode tudo, ela é do real, né? No sentido em que ela não é outra, ela não engana. É, e tem uma parte do livro do Alfredo em Estruturas Clínicas que ele fala que a ausência, essa infinitização, vai buscar nos signos da procriação e da morte algum elemento para tentar dar essa limitada, né? Para tentar dar para tentar representar isso que é todo poderoso, isso que é tudo, que é esse todo. Em algum momento, a gente tende a ler a mulher. Então, essa é a pergunta. Será que em algum momento a gente tende a ler a mulher como Deus, porque ela encarna esse outro como no lugar da mãe? Mas aí aqui com esse texto, a gente percebe que ela não é esse outro por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, esse outro infinito, misterioso, que compõe o mistério, recai no falo. E o falo também é misterioso. O falo também é aquilo que recobre esse mistério, que nas religiões é, vai ser aquela coisa oculta, vai ser aquela coisa que mas não é. Mas vai ser uma diferença também no meio dessa infinitização, né? Não sei se deu para Vini, encanar, mas. Vinícius, eu acho que o falo como efeito do significante.
tá? O falo como um significante que é feito. O falo por isso que eu acho que eu recomendei, eu acho que foi aqui a leitura do significante do falo, né? O significado do falo nos escritos, para pensar esse S1 aí, né? Desse início de cadeia. Mas eu acho que o que você está falando desse grande outro, desse lugar de Deus, o que o Lacan traz como possibilidade é o S de abarrado, Uhum. e não o A. Entende? Não o grande outro como esse lugar de Deus, né? Ou esse lugar da Virgem, ou esse lugar, entende? É o S de abarrado. Nesse texto, eu acho que é ali quando ela fala, quer ver? Eu anotei do lado S de abarrado, ali na página 71, né? Quando ela fala, não há segundo sexo, uma vez que entra em função a linguagem. Ou para dizer as coisas de outro modo, o que concerne o que chamamos de heterossexualidade, o héteros, outro em grego, pode vaciar-se enquanto ser. Eu não sei o que é vaciar-se, Vini. O que é vaciar-se? É dizer-se? Vaciar-se Imag- enquanto ser. Imagino que é esvaziar-se, né? De... Basear, Isso, esvaziar-se enquanto ser para a relação sexual. Precisamente o vazio que oferece a palavra é o que chamo do lugar do grande outro, a saber, esse no qual se inscrevem os efeitos da palavra. E eu anotei do lado, este abarrado. E aí é interessantíssimo, né? Porque se a gente for ver isso com uma proposição lógica dos signos da procriação, signos da morte, não cabe colocar homem e mulher nessa, encarnar isso numa mulher, né? Encarnar nisso. Tudo bem, a mãe encarna esse lugar do outro, mas é porque, enfim, a criança. Porque culturalmente, o pai também. Se você vai ver no direito penal, tem uma coisa chamada pátria poder. E porque a criança nasce de uma mãe, no sentido assim, a primeira figura que eu vou olhar, de repente, pode ser o que vai instaurar ali, pode ser o médico, mas é o que vai legislar, mas há uma prematuridade nisso, que é da criança ali ainda, que, enfim, o primeiro de tudo, né, no sentido assim, vai nascer de uma mulher, vai nascer de uma mãe, mas não quer dizer que ela se defina essa mulher, né, nesse lugar. Não sei isso é um se. Ainda discurso, bem, sim. Isso. isso é um É um discurso também, porque nem sempre foi assim, né? uhum, Tem lugares que a criança nasce e ela é da tribo, não é da mãe, não é da mulher, né? Isso Uhum, também isso. é tratado culturalmente, né? Perfeito, perfeito. E os efeitos disso são devastadores, eu diria, inclusive, no certo lacanismo. uhum, Né, a questão da mãe, a mãe, sei lá, né, tem um lugar aí colocado na mãe como algo destruidor, que pode ser lido dessa forma, né, desse poder que essa mãe teria aí diante, que a mãe não deixaria o não do pai, né, que a mãe não se ausentaria, etc, uhum, etc, né, então tem uma leitura aí que tem efeitos, né, e aí é com isso que a gente lida, né, justamente. Não para reforçar, esperamos. uhum. São leituras que causam sofrimento, né? E é Isso. interessante que a gente vive num mundo moderno que a mãe não precisa ser mulher, né? Homem trans, podem ser mãe, enfim. Se for pensar em biologia, gênero, que pode quebrar e dar tilt na cabeça de muita gente. Mas é interessante como a leitura da cultura pode interferir na interpretação, né? E, Uhum. e a interpretação não é da radicalidade do significante, não é da construção do significante dos casos, a interpretação. Bom dia. Bom Gostaria dia, de, Laura. tudo bom? Gostaria de colocar só um elemento assim. Eu estou preferindo abordar a questão da seguinte maneira. Quando a gente fala da mãe, essa mãe que encarna o grande outro, a gente não pode confundir com a pessoa que pariu. Essa mãe, a gente precisa tomar como a mãe como significante, né? O pai como significante, o feminino como significante, né? Assim como a questão da mulher, porque não há um feminino certo, há construções de linguagem, né? Que podem diferir
em como cada língua se organiza, né? E como cada cultura se organiza. Então, a mãe que encarna, ela encarna é um significante que está em questão, né? Quer dizer que cada pessoa que pare um filho, ela precisa fazer um serviço, um trabalho enorme para para se haver com esse significante mãe, né? O, a pessoa, o pai, vamos dizer assim, pessoa, pai, também ele tem um trabalho imenso para se haver com esse significante pai, né? Então não dá para colar, né? Isso. Não dá para tomar um pelo outro, né? Não dá para tomar uma pessoa que performa, como a Alana gosta de trabalhar a questão do performativo, né? Quando uma pessoa performa aqueles significantes, né? Aqueles traços que se diz, os traços femininos, de que ela seja mais feminina do que a outra mulher, outra pessoa que não performa, né, aqueles traços, aqueles elementos, né? Quer dizer que o feminino, enquanto tal, ele não existe, ele existe como um significante, Numa numa cadeia, né, cultura, discursiva. né? Eu acho que isso nos ajuda um pouco, pode nos ajudar, né, a não, a, a desfiar um pouco, né, Isso. esses raciocínios, né, esse trabalho aí. Esse é o potencial dessa teoria, entende? Na prática analítica, né? Potencialidade de um esvaziamento do que está colado a esse significante e que traz sofrimento. Então, isso que você está trazendo é muito importante, Laura, muito importante. Esse é o trabalho. E aí eu acho que o que a Laura falou se conecta com o que o Hélio trouxe, que eu achei também muito legal, da posição, porque a posição, para mim, vem como uma forma da gente não cair no ontológico, né? Uhum. Então, não é que Isso. você é, então você está nesse momento, né? Enfim, imersa nessa posição, mas você pode sair disso, né? Assim, então, acho muito bom, assim, posição e antologia, acho que ajuda E que, também. e que maravilha que falamos português e temos essa possibilidade do ser e do estar. É, eu só queria reforçar assim, porque no meu percurso de estudo, era comum escutar, por exemplo, que a mãe encarnava esse lugar do real e que o pai precisava do simbólico, né? Porque a criança nascia, a mãe já vinha com com esse dispositivo de fábrica, vamos colocar assim, de que ela é inconfundível, ou seja, que ela vai ser essa, essa, esse infinito, essa toda-poderosa, essa força da natureza. Ou seja, a gente parece cair nesse lugar ontológico, né? Outra vez, quando tem toda uma força da cultura, tem toda uma força simbólica também aí, e que não é uma. É por isso que eu acho importante essa leitura que o Hélio trouxe desse texto, né? Essa discussão que a gente está tendo aqui porque não parece que veio de fábrica. Que fábrica é essa, né? De Deus, né? Só porque pariu no real, que não engana. É mais trazer essa reflexão porque não se escuta isso por aí. Não se faz essa separação. Acho que eu estou tentando buscar essa separação mesmo, né? Vini, você sabe que eu escrevi um texto agora sobre a questão do corpo e tal, falando dessas coisas, dessa leitura, justamente do esforço de não ler tão rapidamente o significante com esses significados fechados. E uma das coisas que foi, eu usei o outro Lacan, onde o Alfredo vai trazer essa questão do real não engana. E quando eu passei, eu pedi para a Alana revisar o texto, a Alana me falou, mas Gabi, onde que está isso, né? E aí eu falei, nossa, é mesmo, onde é que está isso? Aí fui catar, na verdade o que o Alfredo está falando é uma crítica, porque isso não está. Não tem o real não engana. Eu catei, eu fucei o troço todo. Não tem esse dizer do real não engana. Isso não está lá. Tem outras definições do real, mas o real não engana. E daí, porque a questão É é, o né? engano, né? O real É, não engana, é o engano. o corpo estaria no registro do real
e o real não engana, segundo a leitura lacaniana. E quando ele fala lacaniano, são o que não é de Lacan, é o que é lido, né? É o estabelecido, enfim. Então, assim, isso é uma leitura lacaniana, não é do Lacan, não está no Lacan. Então, o corpo não poderia estar, daí ele vai trazer essa contradição, o Alfredo, o corpo não poderia estar no registro do real se o real não engana, porque o corpo é o maior engano de todos. Aí a gente vai lá na questão do estágio do espelho, etc. Então, assim, é muito interessante, né? Como eu mesma, eu escrevi o texto achando que tinha isso em algum lugar. E aí, quando a Lana me falou, eu falei, preciso ver aonde, que eu preciso botar a referência, onde é que tá isso aqui, né? E, inclusive, eu tô no grupo de escrita da Michelle, e a Michelle, quando ouviu, falou, isso tá no seminário e tal. Aí eu fui lá olhar o seminário e tal. Não tá, catei. Inclusive, eu tô louca para conversar com a Michelle sobre isso também, né? E você veja como é uma leitura muito, muito enraizada. Que tem a ver com Interessante isso, subtítulo, né? talvez, né, Gabi? Que eu acho que tem a ver com o subtítulo do Seminário 10, um dos, que é o Miller que coloca, que é Do que não Mulher que engana. coloca. E daí ele tá Pronto, falando angústia. Aí não pronto, sei quando que pronto. fizeram um pouco, mas muito legal, Isso. Rafael, você não Não é? achou? Não é? Eu falei, nossa, foi incrível. Foi incrível. Eu falei, uau, olha isso aqui. Por isso que Muito eu bom. penso na ideia do mistério ser mais interessante nesse sentido, né? Porque é o nosso, é os grandes enigmas, é um dos grandes enigmas da definir o que que é o sexo e a procriação e a morte, né? E não só isso, né, Vini? O enigma como o que foi. Ou seja, e o que foi, olha o grafo do desejo, onde que vai dar a flechinha? No S de abarrado. No S de abarrado, não falo. E é isso que vai dar o grafo do desejo todo, né? Eu diria, né? Mas assim, o desejo está do outro lado, né? Um desenho ali do outro lado. Então, para pensar nisso, né? Então, essa confusão entre significante real, significante o falo, né? Eu acho que tem essa coisa aí para a gente tá tentando abrir a leitura. Muito bom, gente. Uhum. Obrigada, Bom, Hélio. Bom, gravado Obrigado e nos vocês. vemos. Muito obrigada, muito bom. É, Nos vemos dia 7. nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.